Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, com informações hoje, fora de casa, mas com informações a respeito do Corinthians, do jeito que você quer, claro, aquelas informações e todo mundo perguntando, cadê os reforços? Cadê os reforços? Onde estão os reforços? Isso é o que cada corintiano pergunta, entre 10 corintianos perguntam onde estão os reforços. E olha, hoje tem uma novidade bacana que é a seguinte, o Cuéllar está mais perto do Timão, cada vez mais perto do Corinthians. Mas todo dia tem informação a respeito do Cuéllar. Será que dessa vez realmente ele está mais perto do Corinthians? Antes de eu falar sobre isso, quero pedir para você deixar o seu like, deixe o seu like, tá? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações. E mais importante que você realmente continue acompanhando os vídeos aqui do canal do Cereto. Você está gostando do trabalho, do nosso trabalho aqui? Então deixe o seu like aqui no vídeo. Bom, o que acontece é o seguinte, o Al Hilal da Arábia Saudita, que está negociando com o Corinthians, e clube difícil de negociar esse Al Hilal, porque é o seguinte, dinheiro não falta para os árabes, então eles não estão muito preocupados, né? É só você sai petróleo de tudo quanto é lado lá na Arábia Saudita, né? É sheik de um lado, é sheik do outro, não estão muito preocupados com dinheiro. Mas o Al Hilal, e justamente por não estar preocupado com dinheiro, é que eles estão gastando muito dinheiro para reforços nessa janela. O Al Hilal da Arábia Saudita está contratando o Rubens Neves. Quem é Rubens Neves? É um volante português que joga no Wolverhampton da Inglaterra. E isso pode ajudar o Corinthians. Porque se o Al Hilal de fato contratar o Rubens Neves como reforço, justamente para a posição de volante, justamente para essa posição, o Cuéllar pode ser liberado, deve ser liberado para jogar no Corinthians pela equipe do Al Hilal da Arábia Saudita. Porque pode, inclusive, estourar o limite de estrangeiros, né? Então o Corinthians está contando com essa possibilidade. Nesse momento é um jogo mais de paciência, porque o Corinthians já fez a proposta para o Al Hilal, o Al Hilal ainda não respondeu a proposta do Corinthians. Na verdade, a primeira proposta que o Corinthians fez foi de 3 milhões de euros para contratar o Cuéllar. O Al Hilal respondeu dizendo que só negociaria por 6 milhões de euros. O Corinthians tinha tirado o pé da transação, mas o Corinthians voltou à carga. Está tentando contratar de fato um jogador para essa posição, porque considera muito carente a posição de primeiro volante. Agora com essa notícia de que o Rubens Neves, volante lá do Wolverhampton da Inglaterra, ele pode ser contratado pelo Al Hilal, fica a esperança de que o clube da Arábia Saudita libere o Cuéllar para o Corinthians. Lembrando que entre Cuéllar e Corinthians está tudo certo, né? Está tudo absolutamente certo. O Cuéllar já aceitou a proposta do Corinthians. O Corinthians, nesse aspecto, não tem perigo do Cuéllar jogar no Internacional, por exemplo, como se falou. Não tem esse perigo. O Internacional não vai conseguir contratar o Cuéllar. Se o Cuéllar jogar no futebol brasileiro, ele vai jogar no Corinthians. E ainda sobre essa contratação do Rubens Neves, que é do time lá do Wolves, da Inglaterra. O time, olha só como tem dinheiro o Al Hilal. Ele deve pagar 55 milhões de euros nessa contratação. 55 milhões de euros na contratação. Ou seja, 290 milhões de reais. Olha só. Nossa Senhora, 290 milhões de reais na contratação. Ou seja, dinheiro não é problema. E tem um outro detalhe também que pode ajudar o Corinthians na contratação do Cuéllar. Além da contratação do volante do Rubens Neves, o Al Hilal está tentando a contratação do Sérgio Busquets. O Sérgio Busquets, volante de 34 anos, que jogou muito tempo no Barcelona, não está mais no Barcelona, e pode jogar no Al Hilal. Tem a concorrência também do futebol norte-americano. O futebol norte-americano também tem interesse na contratação do Busquets. Então, você imagina só, vai contratar
o time, o Al Hilal, está contratando jogadores para essa posição. Deve liberar o Cuéllar. Só que é uma questão de paciência. O Corinthians está esperando. Já fez a proposta e está esperando a resposta. O plano B é o Matheus Henrique, do Sassuolo, da Itália. Se não pintar o Cuéllar, o Corinthians provavelmente vai tentar o Matheus Henrique, jogador, o Mateuzinho, lembra dele? Mateuzinho, jogou no Grêmio, jogou no São Caetano, muito bom jogador, de marcação no meio de campo, ele é muito bom jogador. Enquanto isso, o Rony é que vai jogando entre os titulares. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o jogo treino do Corinthians. Aliás, eu posso falar agora, né, sobre o jogo treino do Corinthians, porque eu queria falar do Matias Rojas antes. Então eu vou falar do Matias Rojas. Daqui a pouco eu vou falar mais do jogo treino, um pouco mais de detalhes do jogo treino do Corinthians. Eu já falei sobre isso no último vídeo, mas ainda sobre reforços, o Matias Rojas, por enquanto, é o único jogador contratado pelo Corinthians. E como eu coloquei no destaque, jogador de seleção. O Matias Rojas jogou pela seleção do Paraguai contra a Nicarágua. O Paraguai venceu pelo placar de 2-0, um dos gols marcados, inclusive, pelo Balbuena, né? O Balbuena, que tá para escanteio, tá jogado para escanteio no Corinthians, na seleção do Paraguai, ele tem moral. Então, um dos gols do Paraguai foi marcado pelo Balbuena. O Matias Rojas jogou como titular, vestiu a camisa titular do Paraguai, para se ver a qualidade do jogador que o Corinthians está contratando. Ah, Cereto, mas é a seleção do Paraguai, com todo respeito? Ué, mas o cara é paraguaio. O cara é paraguaio, ele, se tem qualidade, ele tem que ser titular da seleção dele. A gente tem que ter uma noção para saber se o jogador é bom, se o jogador não é bom. Primeiro pelos números dele. Eu trouxe ontem, né, os números. Ele só perde para o Messi em gols fora da área. Fez 8 gols na temporada fora da área. O Messi fez 12 gols na temporada fora da área. Ele é muito bom jogador. A única preocupação é que é um jogador que se machuca muito. Ele fez 50 jogos em 2 anos. Isso é uma preocupação, porque o Corinthians está fazendo um contrato de 4 anos com o Matias Rojas. Então é uma preocupação. Você imagina você ficar amarrado num contrato, depois você não consegue se livrar do jogador, como foi feito com o Luan, por exemplo, vai que ele não dá certo. Mas tudo indica, pelos sinais, de que ele é bom jogador. Se não fosse bom jogador, não seria titular da seleção do Paraguai. Ah, mas o Balbuena é titular da seleção do Paraguai. Isso não significa muita coisa. Eu acho que significa sim, né? O Balbuena já teve a sua história vestindo a camisa do Corinthians, ele já teve a sua importância vestindo a camisa do Corinthians. Nesse momento, não. Mas o Matias Rojas, nesse momento, significa o presente. E ele vai dar muitas alegrias para a torcida do Corinthians. Olha, eu falei do contrato do Matias Rojas, são 4 anos de contrato, e o contrato do Cuéllar com o Corinthians de 3 anos. Tá? O Corinthians ofereceu 3 anos de contrato para o Matias Rojas, um jogador de 30 anos. Muita gente está questionando, mas será que vale a pena você oferecer um contrato de 3 anos para um jogador que tem 30 anos? Mas é um jogador que o Corinthians precisa, é um volante. O Corinthians está precisando de um jogador para essa posição. Bom, mais detalhes a respeito do jogo treino que o Corinthians fez contra a Portuguesa e venceu pelo placar de 2-0, porque o Corinthians está de olho no jogo contra o Santos na próxima quarta-feira, e o desenho do time titular foi esboçado pelo Vanderlei Luxemburgo neste sábado, né? O time titular que entrou em campo foi o Cássio, o Fagner, o Gil, o Murilo e o Bidu. O Rony de titular, olha só, uma das novidades. O Rony de titular, aliás, eu falei Gil e Murilo, não foi o Gil, e o Caetano. O Murilo está com uma infecção na garganta, não treinou. No meio-campo, o Rony, o Fausto Vera e o Juan Oliveira, outra boa novidade. No ataque, o Biro, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. E o Vanderlei Luxemburgo, neste momento, considera esse treino. É claro que eu vou exagerar no que eu estou falando, né? É Biro e mais 10. É claro que se tivesse que falar, o certo seria falar Roger Guedes e mais 10, né? Você vai achar que eu tô louco. É claro que é o Roger Guedes e mais 10. O Roger Guedes hoje
é o principal jogador do time do Corinthians, é o artilheiro do time do Corinthians com 18 gols. Mas a grande novidade nessa mudança que o Corinthians está tentando ter para dar a virada de chave, para começar a ganhar de novo, é o Biro como titular da equipe. Desde que ele voltou da Seleção Brasileira Sub-20, ele ganhou a posição no jogo contra o Cuiabá, né? Lembra? No jogo contra o Cuiabá ele ganhou a posição, foi super elogiado pelo Vanderlei Luxemburgo, e agora nos treinos, nesse período aí de treinos, nessa parada para os amistosos da seleção, foi o período que o Vanderlei Luxemburgo teve de fato para treinar o time. E ele colocou o Biro para jogar ali na ponta direita. Essa deve ser a posição do Biro entre a ponta direita e o meio de campo. E ele gostou muito, tem gostado muito do que tem visto o Biro nos treinamentos. Vai pra cima dele, Biro, vai pra cima deles, Biro. Jogador que desequilibra, jogador que dribla, jogador que vai pra cima. A esperança do time do Corinthians. Outro garoto que aparece como grande esperança do time do Corinthians é o Juan Oliveira. O Juan Oliveira, que acabou de renovar contrato com o Corinthians até o final do ano, teve 3 contusões seríssimas de joelho, ficou 3 anos sem jogar, mas agora ele vai começar entre os titulares, provavelmente deve começar entre os titulares no jogo de quarta-feira contra o Santos, porque o Renato Augusto está fora, está machucado, né? Lembrando que desse treino não puderam participar o Renato Augusto machucado, com uma contratura, o Bruno Mendes, o zagueiro que está na seleção do Uruguai, e o Murilo com uma infecção na garganta. Então, do time titular, é possível, com a volta do Bruno Mendes, é possível que o Bruno Mendes comece no lugar do Fagner, né? É possível que o Bruno Mendes comece no lugar do Fagner. Eu estou dizendo que é possível porque o Bruno Mendes não participou dos últimos treinamentos, mas é um jogador considerado pelo Vanderlei Luxemburgo como titular, e o Corinthians está fazendo de tudo para a permanência do Bruno Mendes no Corinthians. Já fez a proposta de renovação de contrato, mas até agora nada do Bruno Mendes responder se quer ficar no Corinthians ou não quer ficar no Corinthians. E o Rony no meio de... Mas o Juan, antes de falar do Rony, só ainda completando sobre o Juan Oliveira. O Juan Oliveira hoje é considerado no Corinthians o único jogador que tem as características do Renato Augusto, que tem características para fazer a função do Renato Augusto. Tanto é, alguém vai falar, mas e o Matheus Araújo? O Matheus Araújo, nesse treino contra a Portuguesa, o Fausto Vera se machucou em determinado momento do treino, foi substituído pelo Matheus Araújo. O Vanderlei Luxemburgo enxerga o Matheus Araújo mais como um segundo volante do que propriamente como um meia ou como meia esquerda, um jogador que trabalha para criar, para armar jogadas. E o Juan Oliveira, sim, ele enxerga como esse jogador que pode armar as jogadas. Aliás, é o seguinte, tem muita gente falando que o Matias Rojas vai ser contratado para jogar no lugar do Renato Augusto quando o Renato Augusto não jogar. A intenção do Corinthians, na verdade, é que o Matias Rojas jogue ao lado do Renato Augusto, porque o Matias Rojas joga mais ali na ponta direita, também para o meio de... mais ou menos onde está jogando o Biro. Onde está jogando o Biro, onde vai jogar o Biro, essa é a posição do Matias Rojas. Falando finalmente do Rony. O Rony está ganhando a posição de titular nesse meio-campo do Corinthians no lugar do Maicon, porque o Vanderlei Luxemburgo considera que, primeiro, precisa botar um cara ali, um cão de guarda, para proteger mais a defesa, e que o único jogador que tem essas características de pitbull, de cão de guarda, é o Rony. Muita gente não gosta do Rony, muita gente acha que o Rony é limitado tecnicamente, e ele é mesmo limitado tecnicamente, mas ele empresta muita raça ao time do Corinthians, muita vontade ao time do Corinthians. Então, o Rony vai ganhando a posição de titular no lugar do Maicon. Outras novidades do Vanderlei Luxemburgo, isso ele fez no segundo tempo, ele testou no segundo tempo o Fábio Santos como zagueiro e o Barleta de lateral esquerdo. Veja você, inclusive informações essas que o meu timão trouxe hoje. O Fábio Santos de zagueiro e o Barleta de lateral esquerdo. O Juliano foi testado como primeiro volante e o Giovani jogou como centroavante. O Giovani Garoto do Sub-20 jogou como centroavante. São testes do Vanderlei Luxemburgo. Essa história de testar Fábio Santos de zagueiro, Barleta de lateral esquerdo, Juliano como volante, o Luxemburgo gosta desse tipo de coisa, né? Lembra que ele botou Paulinho como primeiro volante? Ele gosta de experimentar de fazer essas invenções, ele gosta de inventar, de ser o professor Pardal no bom sentido. Quem sabe ele não tira um coelho da cartola fazendo essas
essas mudanças. No treino mesmo é que o técnico tem que testar essas mudanças para ver se dá certo. O Corinthians pega uma sequência agora de jogos importantíssimos, jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Vila Belmiro, dia 21, na quarta-feira que vem, contra o Santos. Dia 24, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Os 2 jogos fora de casa, e o Corinthians não consegue vencer fora de casa. Isso é um problema, né? Depois pega o Liverpool na Neoquímica Arena, pela Libertadores da América. Mas o Corinthians está fora da Libertadores. Esse jogo vale pela Sul-Americana. Que se o Corinthians empatar, está classificado para a Sul-Americana. Se vencer também, claro, está classificado para a Sul-Americana. Depois, Neoquímica Arena, provavelmente com portões fechados contra o Red Bull Bragantino, por causa daqueles gritos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. Depois pega o América já pela Copa do Brasil, no dia 5 de julho, em Belo Horizonte, oitavas de final da Copa do Brasil. Depois no Mineirão pega o Atlético Mineiro, dia 9 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 12 de julho, o jogo da volta contra o América pela Copa do Brasil, dia 12 de julho na Neoquímica Arena. E no dia 15 de julho pega o Grêmio, também na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. São os próximos 8 jogos do Corinthians entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América / Sul-Americana, né? Então, olha só, esse tempo de descanso serviu para treinar o time, porque daqui para frente vai ser jogo atrás de jogo de novo. Corinthians no Campeonato Brasileiro a 1 ponto da zona de rebaixamento, na Copa do Brasil nas oitavas de final, e na Sul-Americana ainda não se classificou, porque está eliminado da Libertadores da América. Deixe o seu comentário aqui, porque eu leio todos os comentários. O que é que você achou desse noticiário? O que é que mais te chamou a atenção a respeito desse noticiário do Corinthians? O Cuejar, o Matias Rojas, o Biro, o novo time do Corinthians que vai pegar o Santos. Deixe o seu comentário que eu trago para vocês os principais comentários no próximo vídeo, tá bom? Deixe o seu like, faça a inscrição aqui no canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau!